coisas. Uma em relação ao que a Junice trouxe. Eu gostei muito, né, dessa reflexão que vocês trouxeram, que é uma reflexão não de quem conviveu com o Cabral, como a gente teve nas duas últimas mesas, ou de quem mergulhou muito na história dele, como o professor Rogério, que não conviveu, mas enfim, de alguma maneira se considera um discípulo, né, um seguidor, enfim, mas já uma perspectiva do tempo presente, vamos dizer assim, e de hoje, né, a partir da historiografia que se produz hoje, né? O Cabral médico e o Cabral historiador, vamos pensar dessa maneira, né? E uma coisa que acho que tem um fio que percorre tudo isso, que é o Cabral modernista. Eu acho que as questões que o Cabral traz, por exemplo, enquanto médico, higienista, sanitarista, né, buscando transformar um mero posto de serviço de uma cidade da periferia, não moderna, enfim, Florianópolis, no espaço de ciência. Ele vai fazer esse mesmo movimento no Instituto de Antropologia, quando ele assume como catedrático a disciplina de Antropologia Cultural aqui, né? Então esse Cabral moderno, e aí eu interpretaria esse evento contado ali sobre a comissão que vai fazer o curso de medicina, formada por 3 estrangeiros, né, forasteiros, que não são de Santa Catarina, e ele defende esses 3, porque, e aí ele diz no argumento, bom, eles já são daqui, já assumiram, tivemos a honra de recebê-los e tal, né? Tem um discurso regionalista, mas tem também um movimento que ele vai fazer quando está aqui no Instituto de Antropologia, um pouco antes, que é um movimento de pensar a ciência universalmente, de maneira universal, ou seja, pensar um curso de medicina que seja universalista significa reconhecer conhecimentos que não se produzem ainda em nível regional e a importância de trazer gente de fora. Quando ele está aqui, ele vai trazer gente de fora também. Várias pessoas, vários pesquisadores que não eram catarinenses são convidados a vir, passar um tempo, né? Inclusive a gente teve um deles que deu uma palestra na semana passada, que foi o Bigarella, né? O professor Bigarella, que está com 90 anos, geólogo ou geógrafo? Ele é químico de formação. Ele é engenheiro químico de formação, mas trabalhou com a questão do solo, enfim, e com arqueologia também. E então, assim, há um Cabral moderno aí. Que moderno é esse? Um Cabral moderno que tem um projeto de nação, 2 coisas, né? Um Cabral modernista, e que na historiografia que ele faz da medicina ele vai ser um modernista também. Então, onde que o modernismo dele aparece? Ele aparece numa racionalização da medicina, através da ideia do higienismo, do sanitarismo. E é interessante que eu li, o primeiro livro do Cabral que eu li foi o Médicos e Charlatães do passado, porque eu estava fazendo uma pesquisa na época do mestrado, nos anos 80, sobre narrativas de bruxas e benzedeiras e tal, fazendo uma pesquisa de campo em comunidades aqui do interior da ilha. E claro que numa primeira leitura, se a gente faz uma leitura anacrônica, né, não localizando o tempo, a gente lê aquela quase que denúncia que ele faz, né, de uma medicina não científica, como anti-antropológica, por exemplo. Mas na verdade, preconceituosa. Mas na verdade acho que tem aí, se a gente for ler numa camada um pouco anterior, o que tem aí é um Cabral modernista. Então a questão da racionalização, a ideia de que vai ter um momento que a medicina teológica ela vai se tornar simplesmente fé e que a medicina vai ser ciência. O que é esse discurso? É a separação da ciência da religião. É um discurso racionalizador, né? Weberiano quase, no sentido, né? Então essa é uma questão interessante. E eu acho que isso, no caso do Cabral historiador, eu acho que é um esforço dele também no Cabral antropólogo, né? Porque ele foi médico, mas historiador, mas também antropólogo, sem a formação no sentido acadêmico, mas fundou a antropologia em Santa Catarina e aqui na UFSC, né? Que é esse modernismo, ele passa também por essa ideia de pensar
de fazer um esforço muito grande de transformar, pelo menos a antropologia que se praticava aqui, numa ciência. Então, método científico, disciplinas, aprendizado, pesquisa de campo, pessoas de fora que veem, claro que isso dentro de todas as limitações que ele tinha na época e que a própria antropologia, né, e ele como autodidata também tinha, né? Mas eu acho que uma ideia que percorre todos esses vários Cabrais, essas várias disciplinas, é a ideia de uma certa modernidade e, em segundo lugar, de um certo projeto de nação. Aí sim, não que ele tivesse um projeto individual de nação, mas um projeto de nação que ele está dentro de um campo de um projeto de nação, né? Que campo é esse? Eu acho que é em diálogo com, pensando, por exemplo, figuras como Gilberto Freire e como outras figuras, que é uma ideia de uma importância muito grande no regionalismo. Então o regionalismo ele não aparece aqui como um regionalismo tacanho, do tipo, não queremos saber do resto, mas o regionalismo como aquilo que o Gilberto Freire escreveu no manifesto regionalista, a nação pela região. Então, enquanto o movimento modernista de 22 dizia a nação pelo cosmopolitismo, nesse projeto de nação que se tem a nação pela região. E aí vem a questão da ênfase no patrimônio, né? Do patrimônio histórico, no folclore. O que é o Cabral folclorista? É um Cabral que está buscando recuperar uma ideia de uma identidade regional, ou dos açorianos, uma identidade local, uma identidade litorânea, né? Então eu acho que é um pouco essa leitura, e eu acho que há questões que vocês trazem do Cabral historiador e do Cabral médico que dá para amarrar um pouco nessa, não sei, me vem aqui pensando, jogando aí pro debate, né? Não sei se alguém gostaria. Eu acho que uma coisa que me ajudou bastante a pensar essa questão do Cabral como historiador é um documento que a gente tem aqui, que é uma carta dele, não vou lembrar para quem agora, mas em que ele, falando da professora Sara Regina, ele diz que lamenta que ela tenha seguido o campo da história e não a paixão dele, que seria a antropologia. Então eu acho que a gente pensa o Cabral como historiador, mas eu não sei dizer se em algum momento ele próprio se pensaria assim. Eu acho que a história funciona para ele mais como uma ferramenta para ele entender essas outras questões que ele está preocupado, do que uma função da história em si. Então talvez essa questão do Cabral historiador seja meio por aí. Por outro lado, ele formou historiadores, né? Porque, na verdade, se a gente pensar em Santa Catarina, como ele é mais antigo do que a história aqui, nesse sentido, ele tinha muito isso, e aqui no Instituto a gente vê muito isso, de formar aquilo que ele achava necessário para dar continuidade à pesquisa. Aqui isso aparece o tempo todo. Então, esse impulso dele na história também talvez seja nesse sentido, né? Nesse cenário de formar aquilo que ele necessita para aquilo que ele quer chegar. Que talvez tenha bastante a ver com essa questão está chamando do projeto de nação, alguma coisa desse tipo. E a própria ideia da coisa científica, ela vai aparecer na discussão da história açoriana, no Congresso de 48, né? Com certos... com a forma como Cascais não esteve presente, ou como ele esteve. Ou seja, o Cascais era o folclorista. E a história científica se praticava nesse outro campo. Então essa é uma questão interessante também a se pensar. Não sei se é o Thiago Saião que discute um pouco isso na tese dele. Sobre Veredas do Folclore. E uma outra coisa que aparece, que eu acho que aí entra uma pergunta que eu queria te fazer também, que é uma ausência forte da questão negra. Né? Então essa região do Cabral, essa cultura regional, essa cultura litorânea, é uma cultura em que as populações afrodescendentes elas não existem. Coisa que marca o próprio museu, né? Ele existe enquanto uma linha do museu a questão da cultura afro, né? Por outro lado, eu fiquei muito curiosa sobre as esculturas do Cascais, que seriam esculturas que representariam a presença e que mereceriam um comentário. Ele tem dois conjuntos de esculturas, a dança do Catubi, exatamente, e a outra
outra... Que é especificamente falando essa. Sim, é um conjunto de esculturas só com figuras afro, porque nesse conjunto de esculturas que eu disse que eu vi no hall de entrada do museu, Não era só acho que era um negro que fazia parte, acho que era o conjunto de esculturas que ele reproduz a procissão do Senhor dos Passos. E acho... A procissão da mudança, provavelmente. Mas ele que tem... pertence também ao dos passos, né? Também. E tem uma hora ali que tem um grupo que conduz ali o santo, e acho que uma daquelas figuras era... E na época eu perguntei pro Peninha. Aí ele falou, esse aqui é o fulano de tal, acho que alguém de renome na cidade. Era um personagem da Serra. Acho que ele tinha um título. Ele tinha um título militar. Não era uma figura de renome na cidade, que fazia parte ali da procissão. Tanto que as pessoas daqui da ilha, a gente identifica as pessoas daquela procissão. Conhece as pessoas. Quem são os personagens. Sim, exatamente. Acho que a outro conjunto é a dança dos negros velhos do Capibi também. O Capibi, a dança dos negros velhos do Xangá. Que aí são representações específicas de representações específicas dos negros, né? Mas assim, existe uma lacuna, né? Tanto não. Assim, mas voltando um pouquinho para falar dessa coisa do Piazza, fazer uma certa crítica ao Cabral, acho que rolou assim meio que um ciúme, sabe? Primeiro é a coisa do mestre e aluno, né? E chega uma hora que o Cabral, que o Piazza também começa a produzir muito, né? Porque o Piazza tem muita coisa, né? A produção do Piazza é enorme. E acho que chega uma hora ali que ele acha que, sabe, existe uma disputa. Os dois, eles frequentam, os dois, um sai de uma comissão, o outro assume. Um foi presidente do instituto, o outro chega uma hora que também é. Sabe? Então eles circulam muito nos mesmos ambientes. Eu acho que existe meio que uma... Assim, talvez vocês tenham... Eu não sei se existia um contato deles, de trabalhar junto, de discutir temáticas. Aqui é bem mais embaixo. Não, eu acho que é melhor não entrar nesse detalhe. Eu só queria colocar uma coisa que a gente fala do Cabral, do folclore e tudo, e isso, aí eu esperei que a Sara falasse isso, ela não falou. Mas segundo os próprios depoimentos da gente conversando com o Cabral, parece que essa preocupação inicial dele com o folclore, ela passa justamente pela questão da medicina, como é que ele ia, no seu atendimento diário, como é que ele ia tratar com as pessoas, né? Então ele precisava saber exatamente o significado das doenças, ou a forma de elas se expressarem, para ele poder melhorar, porque ele era clínico geral, né? E aí eu acho que, pelo que ele colocava, eu acho que começou por aí, nessa preocupação dele. Isso, acho que tem até, em relação a esse tema, tem até antes desse livro, na publicação do boletim, né, o boletim da comissão, um vocabulário de consultório médico que ele coloca, que era justamente como que eles diziam as doenças que eles estavam sentindo, os males, né? Eu tenho tem pontada, e aí, à medida em que ele ia tentando entender isso, ele ia caracterizando, isso que eles chamam, né, dessa forma é tal doença, né? E com certeza, né, parte dessa pesquisa ele aproveitou, só que chegou a ser publicada antes no boletim, né? O vocabulário de consultório médico, né? Quase um trabalho de etnomedicina, né? Não, mas e aí você vê que era o que ele estava atendendo, né, em Florianópolis, basicamente. E a questão do comportamento humano, isso também era uma coisa que chamava a atenção, isso é coisa do antropólogo, né? É isso. E ele também atendia muitos grupos, né, populares, né, no consultório dele, inclusive, por conta daquelas questões políticas que a gente também colocou, né? Ou seja, eles podiam não pagar, poderiam pagar talvez pela consulta, mas acabavam sendo atendidos gratuitamente, né? Assim, ele atendia muita gente também, ao que parece, né? Eu queria só retomar algumas questões que vocês colocaram, em relação ainda, só para dar um pitaco também em relação a essa questão da posição em relação ao historiador formado, né? E essa tensão entre Cabral e
Piazza, que alguns têm o privilégio de conhecer melhor, né? E a gente só fica imaginando e tal, né? Bom, com certeza eles foram próximos, né? O Piazza foi aluno dele, foi assistente, inclusive, dele, e aí tem um momento que eles se separam, inclusive nas pesquisas arqueológicas, né? Ou seja, várias pesquisas arqueológicas que vão ser desenvolvidas no Instituto, o Piazza não vai participar delas, e aí ele vai realizar outras à parte, e inclusive enfim, dando informações sobre isso para o IFAM, né? Os grupos não se tocam, né? Convivendo em princípio na mesma universidade. Então, uma coisa realmente devia ser bastante grave, né? A ponto deles não compartilhar esse tipo de coisa, né? Mas eu entendo que a grande questão é que, uma das grandes questões aí, é que o Piazza vai ser um investidor na formação mesmo desse historiador profissional, né? Então, o Piazza vai criar o curso de especialização aqui, ele vai coordenar o mestrado depois, né? Então ele está muito à frente dessas iniciativas que vão fazer com que os historiadores tenham que ter um curso de graduação, e ele é um defensor disso, né? Quando ele defendia que o historiador tinha que fazer curso de graduação, o Cabral relativizava, é óbvio, né? Porque se ele dissesse que todo historiador, para ser historiador, tem que ter curso de graduação, ele ia dizer que ele mesmo não podia escrever livros de história, né? Então, acho que também tem uma tensão nesse sentido, né? E, ao mesmo tempo, porque com a formação do Cabral, eu entendi assim, que o importante era basicamente estudar, né? Assim, então, você tem que estudar, ser disciplinado, ler os textos de direito, né? Basicamente isso, né? Já que ele tem essa formação aí de autodidata, né? E que seria ridículo, né? Só reconhecer, né, a autoridade de alguém pelo curso que ele fez, né? Então, que era importante a pessoa demonstrar também isso, né, que tinha consistência no que fazia. Então, acho que tem uma tensão em relação a isso, né? E acho que o Piazza tem uma entrevista, inclusive, que menciona: eu não me conformo com alguém pode dizer que não precisa ter curso de graduação, né? Mas era um pouco nessa tensão de mostrar a importância do curso, inclusive trazer os alunos para a universidade, né? Para fazer a graduação, para fazer a especialização, depois para fazer o mestrado. O Piazza está na frente disso, né? Também são gerações diferentes e, com certeza, tem as tensões, né? Ou você fica à sombra, ou você consegue se destacar daquela pessoa e ser reconhecido pelo seu próprio valor, né? E certamente deve ter tensões pessoais aí, outras, que o tempo ainda trará à luz. Porque, certamente agora não dá. As coisas que a gente fala também são basicamente a partir de material publicado, né? Porque eu tive acesso a poucos documentos pessoais do Cabral, basicamente consultei o que existia na Academia Catarinense de Letras, né, no dossiê dele. Não sabia que tinha outros documentos aqui, né? São significativos, são um volume até razoável? Alguma coisa entre 60 até 68, se eu não me engano, tem alguma coisa. Por conta do Instituto, né? Assim. Mas tu não tiveste acesso ao acervo o arquivo pessoal, não. E a Sara, ela já conseguiu? Porque existe uma luta, né? Esse material todo que ele deixou, ela queria abrir uma instituição, ela já fez um... Tá com ela aí. Tá com ela? Acesso ao arquivo pessoal... Certamente que a gente adoraria receber na UFSC esse acervo. Estamos construindo um centro de pesquisa e documentação, inclusive, para receber acervos desse tipo. Que o acervo, como um todo... É importante que ele fique integral, né? Isso é fundamental, que ele não seja... Biblioteca e arquivo, né? Porque realmente deve ser uma documentação fantástica, né? Inclusive porque, por exemplo, quando eu estava tentando fazer a pesquisa da Comissão Catarinense de Folclore, eu imagino que a documentação dos primeiros tempos estejam lá também no arquivo pessoal, porque funcionava na casa dele a comissão, né? Assim, e aí quando ele deixou de presidir a comissão, eu não desconheço se ele chegou a passar para o presidente seguinte,
Eu imagino que não. Toda a correspondência, inclusive, com o Renato Almeida, ela está editando, né? Pelo menos vai lançar um livro, né? A professora Sara. Então, acho que tem algumas coisas a gente acaba conhecendo em função do que acaba sendo editado, né? Como essas cartas que eu estou com o Conde, né? E acho que muitas coisas a gente vai descobrir quando esse acesso for ampliado, né? Quanto ao Cabral, quanto aos projetos do Cabral, né? E esse Cabral moderno, né? Assim, o modernista, enfim, moderno talvez mesmo, né? Preocupado com o progresso, né? Em especial. Então, eu acho que isso vem de antes, né? Ele não é propriamente um modernista no sentido da estética modernista, certamente, né? não. Então ele tem um perfil Não foi nesse conservador, sentido, né? isso. Então acho que é nesse sentido do moderno, né? E aí com certeza como médico, né? Como político, né? Que também, né? Atuou na política partidária, como professor, né? Como educador, nas suas várias instâncias ele persegue, né? esse progresso, né? Em especial esse aperfeiçoamento que vai gerar a felicidade geral, assim. E está muito vinculado com a questão da ciência, com certeza. Então, a valorização da ciência nas suas mais variadas esferas. Quando ele se torna um folclorista, ele está dentro do movimento folclorista, justamente na fase do movimento folclorista tentando transformar o folclore em ciência. E daí, realmente, é um certo afastamento em relação ao Franklin Cascais, né? Porque aí seriam posturas diferentes em relação à cultura popular. Eu acho que tem dois pontos, né? O como fazer a pesquisa sobre e também uma certa visão de povo, né? Que está aí do popular, em relação ao popular, né? Então, eu correndo o risco de falar uma bobagem, né? Mas correr esse risco. Eu acho que o Cabral ele é alguém que estuda o povo, mas não necessariamente aprova o que ele faz, né? Assim, ou gosta, né? Assim, digamos, ele estuda, ele registra, mas é mais ou menos como aquela coisa das benzeduras, né? Pobres ignorantes, né? Então, é assim que eles fazem porque não sabem fazer de outro jeito, mas com o tempo, se tiverem educação, vão melhorar, né? E vão deixar essas bobagens de lado, né? Então, é uma perspectiva conservadora e autoritária que é predominante, acho que inclusive nos lugares, né, que ele frequenta, né, e na intelectualidade mesmo, né, assim, acho que é um pensamento autoritário que prevalece em relação ao povo, né, que prevalece no meio intelectual brasileiro nos anos 20, nos anos 30, nos anos 40, né? E ele dialoga muito intensamente com isso. É um leitor assim, do Gilberto Freire, né? Essas questões que ele coloca nos textos dele, inclusive a guinada, né? da identidade açoriana, né? Tem a ver com essa influência freiriana, né? No trabalho dele, o diálogo, enfim, com o Freire, né? Então, não, interessante. E ele é um intelectual em construção, nem sempre está pensando do mesmo jeito, né? Talvez eu tenha enfatizado aqui algumas permanências, né? Que eu procurei enfatizar as permanências, mas certamente muitas coisas mudam, né? Se pega o Santa Catarina de 37, em que ele valoriza extremamente a imigração, porque ele associa a imigração com o progresso. Está muito claro isso, e os açorianos com atraso. Mas aí, quando ele vai construir aquele texto publicado na revista do Estado Novo, né, ele vai mostrar a vitória da colonização açoriana numa perspectiva cultural, né, e enfatizando mesmo a questão do progresso, menos a questão do progresso em termos de desenvolvimento econômico, né? E aí é uma guinada de toda uma intelectualidade tentando se adequar a um momento histórico do período Vargas, né? Inclusive tentando achar lugar por conta de um diálogo muito forte com o governo do Estado, né? E eles perdem isso, né? Justamente com o governo Vargas. Então tem todo um tempo de namoro, tempo de financiamento
né? Das publicações que saem pelo próprio Estado, né? E que eles vão perder isso no primeiro momento, então tem um namoro também, uma reaproximação, e essa guinada, não vou dizer que é automático, né, mas essa guinada, no sentido de valorizar a identidade açoriana, tem a ver também com a valorização da identidade, ou com a herança luso-brasileira, né, que eles vão, tá, e que tem a ver com essa discussão do Freire. Né? Então, a revista do Instituto Histórico, publicada nos anos 43, 44, ele vai ser um dos editores, né, o Cabral. Tem um desenho feito pelo Cabral, nos 4 números, são só 4 números, né, na revista. E o desenho é de um bandeirante, né? Um sertanista, enfim, que é para mostrar a Liga de Santa Catarina com essa herança lusitana, não é? Então, não só o açorianismo, como a herança lusitana. E ele cita os textos que o Freire está publicando naquele período sobre isso. Exatamente. Então, essa identidade açoriana ela vai tender a ser consolidada e com certeza ajuda a apagar ainda mais, né, a consolidar o apagamento de outros grupos, né? Não só os imigrantes, né, os imigrantes alemães, italianos, poloneses, enfim, que são menos valorizados a partir disso, daí a ênfase lusitana, mas outros grupos que levantam também. Ele menciona no Nossa Senhora de Desterro, mas daquele jeito lá, né? A gente menciona porque não tem como deixar de mencionar. Uma coisa interessante é que duas coisas. O livro sobre medicina teológica foi publicado pelo IBGE, né, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, achei interessante isso. E o outro é que ele dava uma disciplina chamada Antropologia Cultural e ele se considerava um culturalista, né, um adepto da linha culturalista e boasiana, Franz Boas, né, dentro da antropologia. E que é uma linha de relativismo cultural importante, assim, né? Quer dizer, cada cultura, cada povo tem a sua personalidade cultural, o seu modo de ser. Né? O Gilberto Freire foi aluno do Boas e desenvolveu boa parte da influência antropológica dele, veio por aí. Então, que é uma coisa muito contraditória com essa outra visão que está presente no Médicos e Charlatões do passado, nas coisas que ele escreveu mesmo, né, sobre cultura popular. Então, as contradições mesmo, essa ideia intelectual em construção, né? Quer dizer, por um lado dava uma disciplina de antropologia cultural de linha boasiana, por outro lado tinha essa relação civilizatória, né, digamos assim. Então, ele muda muito, né? Justamente porque ele está dando essas aulas na década de 60. Né? 56 começou a cátedra, né? E vai até a aposentadoria dele. Então, aí década de 60 já. E aí tem a outra questão também da própria constituição da universidade, né? Isso. Também se relaciona com a questão do historiador, né? Então, ele não tinha como ser formado em história, não tinha curso de história, né? Assim, então, ele vai ser um dos professores desse curso, certamente eu não ia fazer o curso quando dava aula, né? Então, era essa questão da construção, né? E que propriamente isso vai estar, né, acontecendo justamente nesse período, final da década de 50, começo da década de 60, né? Agora, antes ele já estava lendo outras coisas, né? Mas é interessante porque ele procura estudar, ele procura fazer contato com aqueles que ele acha pensadores-chave, né? Ele dialoga com essas pessoas o conhecem, né? Ele agradece às vezes no prefácio, eles fazem esses prefácios, né? Enfim, né? Então ele circula no mundo e é um intelectual talvez mais conhecido mesmo de Santa Catarina naquele período, né? Assim, ele era visto como referência, né? Paulo estava aqui e acho que ele falou, eu vi uma vez o Paulo mencionando isso, né? Que pesquisadores do contestado, né, quando vinham para cá, tinham como referência a fala do professor Oswaldo Cabral, né? Então ele era indicado. A própria Marisaura Pereira de Queiroz. Isso, a própria Marisaura, né? E Fernando Henrique frequentava a casa dele. Quando Mário de Andrade faz o projeto o anteprojeto do que ele chama de SPAN, né, do Serviço Patrimônio Artístico Nacional, e lá no finalzinho ele fala assim, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai precisar de ajuda nos estados, né? Precisamos de nomes para o serviço, e aí vai apontando em vários estados,
ele não menciona ninguém para Santa Catarina, tá? Mas há mais de uma informação dizendo que quando eles tentam fazer um levantamento inicial, é o Cabral que coloca isso. E com certeza, né, tinha que ser porque ele tinha acabado de publicar um livro pela Brasiliana, né? Então ele era referência, digamos, nacional, tinha acabado de se tornar uma referência nacional, né, com um livro sobre a história de Santa Catarina. Então isso vai fazendo com que ele se mova mais facilmente do que outros que estavam aqui, que ficam muito ligados, né, às questões catarinenses, né, pelo território e por outros territórios, inclusive intelectuais mesmo. Né, assim, isso é interessante, né, e traz isso para cá, coloca nas suas publicações. Mas com certeza esse Cabral historiador que a gente tende a valorizar, sobretudo agora, é uma coisa do nosso tempo, né? Em cada momento, eu acho que cada momento sempre foi mais uma coisa do que outras, né? Quase parece que ele está mais preocupado com, apesar de ter sido médico o tempo todo, e apesar dessa preocupação pedagógica, né, educativa, né? Mas tem momentos em que ele é mais folclorista, agora eu sou mais professor universitário, agora eu sou o político que está na Assembleia, né? Então ele tem uma identidade que tende a se mostrar mais forte, né? Embora ela seja Dorice, eu tenho duas perguntas bem pontuais para você. Primeira, onde ficava e se foi, enfim, substituída a escola normal? Qual era a escola normal? É onde funcionava a faculdade, né? A faculdade de educação. Né? No centro, ali perto do Correio, isso? Foi o Instituto de Educação ali, né? Instituto Estadual de Educação. Onde era a antiga FAED? Não era a antiga FAED. Era a própria antiga FAED. O Instituto de Asvelha era ali. Na própria FAED. Na própria FAED, Quando ele a saiu, faculdade de educação. Né? Então estava ali. E a outra pergunta, Janice, é sobre a criação da Faculdade de Medicina. Ele, do meu ponto de vista, é um vanguardista também, né? Ele gosta muito das criações mesmo. Um exemplo aqui do Instituto de Antropologia. Mas você só citou passando, e eu gostaria de entender um pouco melhor a participação, se houve, a inserção dele na criação da Faculdade de Medicina. Ele como médico, né? Então, ele não estava à frente propriamente desse movimento, né? Assim, e aí eu só consegui, fazendo esse levantamento, eu estava tentando fazer um levantamento sobre a história da medicina, assim, e a participação dele, né? Então, nesse livro de memórias do Roldão, são algumas pessoas, são jovens médicos que estão à frente desse movimento mesmo, mas eles têm uma associação, chamam outros médicos, fazem as reuniões, veem quem pode participar. E está lá o Cabral também, né? Ele não está à frente do movimento, mas ele está ali, né? Assina a ata, né? Colabora, faz intervenções, dá apoio à comissão organizadora, né? Que são jovens médicos e ainda por cima estrangeiros, né? Então, eu achei curioso, a informação que eu tenho é basicamente dessa memória e dessas lembranças do Roldão Console, né? Porque é ele que fala propriamente desse processo difícil da formação da constituição da faculdade, que eles vão tentar arrecadar fundos, que eles vão tentar conseguir um prédio, vão começar a construir, principalmente no texto que eu tenho aqui, a indicação do Console, né, em que ele vai falar sobre isso. E nesse relato, o Cabral não aparece de forma destacada. Mas o que eu achei curioso é que tem essa lembrança dele, né? Que provavelmente ele seria fragilizado, né? E teria a sua própria posição como membro da comissão organizadora contestada, né? Assim, o que é o seu paulista metido a besta? O que você vai fazer aqui tentando formar uma faculdade de medicina, né? Aqui direto, você, né? É um baiano, é um paulista, né? Então, todos estrangeiros. E aí ele lembrou basicamente disso. É um livro chamado Fundação da Faculdade de Medicina de Santa Catarina, Reminiscências e Dados Históricos. Quem é o autor? Do Roldão Console, que foi publicado pela UFSC em 2005. Então é o livro que ele tenta dar o maior número de informações sobre a fundação da faculdade, e o Cabral aparece muito pouco nisso. Isso já era na década de 50, ele já estava envolvido com outras questões também, né? Assim,
mas estava ali, tentando eu podia dar na faculdade de medicina, né? Então, infelizmente é isso que eu posso te dizer, assim, a partir do livro do Colsone, né? Que é, digamos, acho que é o trabalho mais concentrado, né, na criação da faculdade de medicina daqui, né? Que, acho que apesar de ser um livro de memórias praticamente, mas como ele atuou diretamente na comissão organizadora, né, ele tem mais dados sobre isso. O Cabral aparece basicamente só nessa menção. Assim. Eu acho que nesse momento também estava toda uma discussão muito grande das universidades, das faculdades aqui e tal, pelo Henrique Fontes principalmente, tá? Eu acho que de alguma maneira o Cabral estava ligado a todas essas iniciativas, assim, a Faculdade de Filosofia, a Faculdade de Direito. As pessoas do Instituto Histórico, né, tem esse perfil, acho que as pessoas ligadas ao Instituto Histórico. A gente pode pensar no Poitet, né, antes dele, né, que era o cria Instituto Politécnico, cria Faculdade de Direito, né. Então, e a própria questão da universidade, como proposta do Henrique Fontes, e o Cabral apoiando em grande medida também, né. Então, de medicina, né? Então, isso tudo como algo importante, porque como que haveria progresso nessa terra sem universidades, né? Sem faculdades, sem conhecimento sistematizado, científico, né? Então isso era muito importante para eles, né? Também. Vários membros do Instituto estão associados a essas iniciativas pioneiras de criação de instituições de ensino superior, né? E mesmo de outras, né? Por exemplo, de criação do Arquivo Público do Estado, né? Que era, né, também do José Arthur Boatê, né? Uma ideia do José Arthur Boatê. O Cabral depois vai criar a lei, né? Que cria, né? Que estabelece a política estadual de arquivos, né? O sistema de arquivos vai estar atuando também nisso. Então, sempre preocupações com os documentos, com a destinação dos documentos, com a educação, né, com o patrimônio, né. E eles também têm fases, né, assim, tem uma fase que eles são todos preocupados com o patrimônio arqueológico, né, assim também, intensamente, né. Então, e aí se dedicam, né, mais fortemente a isso, preocupados com o país, né. E aí, depende das frentes e dos momentos, né, também. Em alguns momentos os sambaquis estão sendo destruídos, todo mundo corre por causa do sambaquis, vão fazer levantamentos, se associam com o RONA. Na década de 60 isso é muito forte, né? É um grupo que assume várias frentes e em determinados momentos a academia, desaparece, depois retomam. Tem frases ótimas nas poucas cartas que eu consultei dele, que ele fala assim, a academia também parada, né? Um coachar de sapos, agora não acontece nada. Eles não dão conta de tantas coisas que eles assumem. É um grupo pequeno, né, que assume várias frentes e às vezes privilegia algumas delas. Por que eles privilegiam algumas delas? Talvez em função das demandas daquele momento, né? E algo a investigar, talvez, né? Acho que também tem as ambições de afirmação intelectual e talvez eles procurem frentes em que eles podem ser visibilizados, né, mais fortemente, né? Por exemplo, a própria questão do folclore, a opção pelo folclore, né? Era uma possibilidade de dar destaque para Santa Catarina e para os intelectuais catarinenses participando mais ativamente da comissão de folclore. É um esforço grande, né? Mesmo assim, o folclore de Pernambuco, sei lá, que ganha mais destaque, né? Uma rolência do que, né? Do que o folclore daqui, né? Então, é sempre uma tentativa. Depois vem o sambaquis, né? O sambaquis agora, né? Vão emplacar, talvez. Não sei, também pode ser talvez um monte de bobagem que eu estou falando aqui, mas é uma hipótese a ser testada. Eu acredito na tua linha de raciocínio. Que enfim, se pensar no patrimônio cultural, a ideia de patrimônio histórico e artístico prevalecia nos anos 30, 40, pelos FANDA, coisa, Santa Catarina não tinha destaque, né? Pouquíssimos bens foram tombados até a década de 70, 11 bens em nível federal, tem centenas em Minas e no Rio, né? Então não era por aí o destaque, porque o patrimônio edificado que era priorizado
e principalmente com ênfase na colônia, no barroco, etc., não ia ser valorizado aqui. Aí a entrada foi, tá, então vamos no folclore, né? Aí o folclore também não deu, então da arqueologia, o sambaquis, né? É um pouco isso. Sobre isso, eu queria falar sobre outras coisas, mas dessa história de patrimônio, do ponto de vista das edificações, quem trabalhou não trabalhou bem, não é? Porque o próprio até hoje, o IFAM que me desculpe, mas é pessoa do IFAM, porque toda a área de colônia, de vários, né? Italiana, alemã, polonesa, tem edificações belíssimas, coisas que estão lá rodeadas de mato em alguns casos, e eles nunca fizeram nenhum tombamento, que eram coisas que são edificações bonitas, importantes e que têm significado temporal. E no campo da colonização, e eles não fizeram. Não tem só 10, 11. Não, é do IFAM, né? O IFAM. Até a década de 70 foram 11. Depois eles aumentaram, pediram desculpas com o tombamento de Laguna, de Laguna, São Francisco, e eles são centenas de bens que eles tombaram. Inclusive dos açorianos. Inclusive hoje, atualmente, a coisa é complicada. Mas tem também os roteiros nacionais de imigração que eles fizeram, que tem o tombamento de centenas de bens mais recente. Nas áreas do século XIX. Em Uruçanga tem edificações do século XIX. Não, o tombamento foi recente. O tombamento. Até 70, só 11 tinham sido tombados. Isso, 70 federal. Depois, né, então anos 80, 90, há algumas mudanças. Tem esses tombamentos que não são de bens isolados, porque o IFAM, né? Tem Laguna e tem São Francisco, aí são centenas de bens envolvidos nos núcleos deles. E aí tem um projeto que vai começar principalmente a partir da criação da Fundação Catarina de Cultura e da Diretoria de Patrimônio ali dentro, que é especificamente sobre imigração, mas que vai demorar muito tempo até ser efetivado, e que vai se transformar no que eles chamam de roteiros nacionais de imigração. Mais recentemente, houve vários tombamentos mais recentes, assim, nos anos 2000 agora, então são centenas de bens tombados, né, em relação a isso. E inclusive tem publicação sobre o que eles chamam de roteiros nacionais de imigração, mas foi uma parceria com essa instância estadual e a federal. Aí tem, isso eles investiram bastante, mas nisso tem uma outra figura que aparece, aí sempre uma figura bem destacada, que é o Dalmo Vieira, que vai reforçar essa ideia e que vai tentar, inclusive, dar uma guinada, né? Porque se continuar, aí eu já estou delirando, se me deixar, eu não paro mais de falar, viu? Voltar o Cabral. Só para fechar isso, então, por que tinha poucos bens tombados até a década de 70, 11 bens em nível federal? Porque tinha uma certa política que governava na seleção desses bens e que priorizava principalmente bens do período colonial, de caráter monumental, relacionado sobretudo ao barroco, ao neoclássico. Aí ficava difícil tomar alguma coisa aqui, né? Algumas coisas fugiram a isso, mas era pouco, né? Então eram as fortalezas, que aí foi no litoral todo, né? E aí tombou também em Santa Catarina. Um ou outro bem isolado, né, de caráter mais monumental, mas para as dimensões catarinenses, né? E é essa discussão em torno do patrimônio ligado à imigração que vai tentar dar a guinada, justamente porque seria singularidade, a especificidade de Santa Catarina, e que isso sim mereceria um investimento, inclusive em termos de tombamento, né? Mas vai demorar vários anos para o levantamento e para a consagração em termos de tombamento. Gostei muito da fala da professora Janice e da professora Patrícia, gostei muito mesmo, né? E eu queria, até de uma certa forma, um agradecimento, porque na sua fala houve o reforço de algumas ideias que eu apresentei, ou que discuti, inclusive com outro membro da mesa na semana passada, quando na sua projeção fica bem claro de como ele era um bom administrador. Porque ele fez uma polêmica na mesa passada sobre isso. Quando ele faz
ele cria, né, assistência médica municipal, quando ele inicia e desenvolve e estabeia planta, ele né, percorria uma porção de itens para fazer uma coisa boa para a população. Né? E ele tinha visão e tinha impulso também. Né? Então, ele executou e atraía outros, inclusive. Né? Então, eu acho que, de várias maneiras, eu gostei muito, porque eu me vi bem reforçada. Enfim, as minhas bases não estavam tão mal, ou más. E no caso da professora Patrícia, essa visão de enciclopedista dele. Nos 4 volumes da Nossa Senhora do Desterro, fica claro como ele tem uma visão tão, assim, muito mais integradora ou integral de uma cidade e sua população. Porque eu vejo hoje como um defeito muito grande, eu não trabalho na área humana da geografia, e sim na área desumana, porque se é humana, a outra tem que ser desumana, na área física, né, da geografia. E uma coisa que me preocupou, sempre me preocupou, foram as questões de águas, qualidade de águas, rios, para a população. E o pessoal da geografia urbana, principalmente de área urbana, que trabalha com urbana, eles nunca dão importância a isso. Nunca. Não vejo nenhum trabalho, nenhum congresso, nenhum encontro, nenhum simpósio que enxergue a água como um bem importante a ser cuidado, né? A ser bem usado, porque, afinal de contas, ninguém vive. Né? Todos os dias nós temos que nos alimentar com a água. E ele fala muito, eu enxergo toda a distribuição de rios, que hoje a gente não vê, naquela parte mais, né, do outro lado do morro, na parte central da cidade de Florianópolis, e a descrição dele, eu vou enxergando tudo, inclusive ele mostra mesmo, né? Alguns mapas têm os canais, alguns canais fluviais, né, dos rios da época, e a história do Rio da Bulha, alguns falam Rio da Bulha, onde é que ficava esse Rio da Bulha? E a descrição dele fica muito clara onde ficava, né, o Rio da Bulha. Inclusive, perto da casa do pintor, do Vitor Meirelles, ali debaixo da FAEB, ali era uma grande pedreira, ali é uma pedreira, que eles extraíam, então, paralelepípedos, blocos de granito para as edificações. Ali, durante muito tempo, foi um local que produzia material para as construções da cidade, né? E depois, quando pararam de tirar, né, rebaixado bastante, então aí outras construções vieram em cima, foram colocadas em cima. Mas a descrição dele, a localização, mesmo que não seja, vamos dizer assim, finamente geográfica, mas fica claro, ele enxerga, ele vê e diz, inclusive, de como está se fazendo a depredação do curso d'água. Eu acho que quando ele fala em retirada, e que as casas, ele fala de casas que não são as boas casas, não são as construções que estavam inteiras, e sim eram construções de madeira, tinha aquelas assim, que já estavam caindo mesmo, não tinha circulação de ar, de sol, eram muito insalubres. bem salubres. Várias importantes já tinham sido destruídas. Inclusive com um pezinho dentro do Rio da Bulha. Né? Inclusive, como hoje em dia a gente ainda vê muita gente praticando em várias cidades, esse erro de colocar, como é que é? Que não eram pilastras, eram moelhões, sei lá, a base da casa, né? Como é que eu diria?
Fundações? Fundações, as Mas fundações. quase um tipo palafita, porque não estava inteira dentro d'água, mas em Porto Alegre, no Rio, no Ipiranga, a gente vê, antigamente a população também fazia a mesma coisa que fazia em Florianópolis, e que eram prejudiciais para essa população que vive ali. E também para o rio e para os que iam pescar no rio, porque era o rio ali, era uma área de estuário, né? Então os peixes entravam, saíam e tal, e eles ali já pescavam, mas jogavam tudo, né? Então, e também tiravam a possibilidade das lavadeiras usarem o rio, elas mesmas, né? E ou então até de usarem água para beber. Né? Então essa depredação da natureza com prejuízo próprio, muito rápido e flagrante, que é a questão da água, isso ele já deixa, né, alinhavado e mostra em outras situações bem claramente. Né? Claro que a visão de médico deve ajudar, mas eu não vejo nem ali no Estevão, na Senhora do Estevão, tanto a visão de médico. É mais de um arguto olhar, né? de um historiador, de um antropólogo, né? Ninguém vai negar que esse substrato de médico ajudasse a enxergar. Mas porque ele não acentua a questão, mas ele... Né? Porque na formação de normalista também, né, eles enfatizavam também muito fortemente essa questão da geografia. Seria legal a gente cruzar aquele conteúdo do normalista, né, também, e o que a gente tinha que ficar preocupado. Né? Os conhecimentos, né? Sim, enciclopédicos. É o curso do humanista, na realidade. Seria bacana ver esse conteúdo na escola. Essa escola... Bom, Só para os historiadores, eu achava estourando nosso tempo já. Eu só queria acrescentar uma coisa para a Patrícia, que tu falaste, eu achei interessante que falasse do Piazza, que aí ele depois foi buscar curso de especialização, né? Então eu volto de novo para o Cabral, porque eu colocaria o Piazza, mas também não podemos esquecer do Silvio Freire de Santos, né? Que depois foi tomar o curso de antropologia e a especialização com essa preocupação, e todos os dois alunos do Cabral, né? Só para completar, quer dizer, chama o Piazza, mas nós não podemos esquecer do Silvio Freire de Santos, né? Diferentemente do Piazza, continuou próximo do Cabral. Sim, mas eu estou dizendo que é isso que eu dizendo, quer dizer, então o Cabral, historiador e antropólogo, né? Então sai um antropólogo, curso de, né? Pós-graduação na área de antropologia e especialização e volta de Silvio foi. Não, é só para completar, né? Já que. Bom, acho que tem várias dissertações e teses possíveis a partir da temática do Cabral, a partir da temática que saiu aqui. Documentos não faltam, só falta, né, chegar até eles. Eu acho que é fascinante, mas uma trajetória fascinante. Tem muita coisa desde que Nossa Senhora do Estevão se precisar. Esse seu material vai ficar à disposição aqui no museu? Esse que está... PowerPoint? Né? PowerPoint? Tá aqui, acho que no... Tá no... Eu já tô ficando ali. Se vocês quiserem, pode usar. E isso que eu apresentei é basicamente o material do texto que está nesse livro. Se vocês quiserem, eu de alguma forma... É um livro de capa dura? Isso, aquele com capa laranja. Já comprei. Pronto, então tá bom. É isso aqui. Então tá lá? Tá lá. Tá certo. Tá lá. Então tá, gente, queria agradecer imensamente às professoras Janice e Patrícia. Convidá-las para vir na semana que vem, que teremos também 2 outros historiadores aqui, o Paulo e o Alexandre. E, enfim, obrigada, acho que enriqueceu bastante a nossa